Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do Entrevista Coletiva. Nós todos vivemos aqui numa região metropolitana, no caso, a região metropolitana de Campinas. Por isso, o nosso entrevistado de hoje é um entrevistado que ganha muito em importância, porque ele vem falar sobre assuntos que interessam a nossa região metropolitana. Estamos falando do deputado estadual da Visaia, do PPS. Ele foi eleito agora presidente pela Assembleia Legislativa da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais do Estado de São Paulo. Da Visaia, obrigado pela presença. Muito boa noite. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Rose. É um prazer estar aqui mais uma vez. Rose Guglielminetti conosco também nessa entrevista com o deputado estadual da Visaia. Boa noite, Rose. Boa noite, Zé. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Eu posso começar? Sim, deve começar. Deputado, o senhor foi eleito recentemente como presidente dos assuntos metropolitanos. E, geralmente, você tem grandes problemas que levam as cidades, muitas vezes, talvez essa união ela seja benéfica. Mas a minha primeira pergunta para o senhor é o seguinte: o que um deputado pode fazer enquanto presidente de uma região metropolitana que não seja só trazer os políticos ou os prefeitos do lado dele para depois, lá daqui 4 anos, ele conseguir apoio político? Não, eu acho que, na verdade, nós precisamos trabalhar para... a responsabilidade dos deputados é, de um lado, avançar numa legislação que dê mais suporte às questões metropolitanas, né? E até essa questão de trabalhar, ter os prefeitos do lado, não vai resolver muito, porque a comissão ela é responsável pelo estado todo. Então nós temos 5 regiões metropolitanas. Nessas 5 regiões metropolitanas tem uma grande quantidade de deputados. Todos eles vão estar tocando a sua vida e disputando os votos da região metropolitana. Então acho que o nosso trabalho é, de um lado, cada vez mais discutir no orçamento, né, recursos destinados diretamente para investimentos voltados para as regiões metropolitanas, e no estado de São Paulo já são 5, e no outro lado, né, avançar numa legislação que melhore a possibilidade da articulação metropolitana. Né? Cito um exemplo, que é o exemplo, por exemplo, da questão da água. Né? Hoje nós vivemos um estresse hídrico em praticamente todas as regiões metropolitanas, mas principalmente na região de São Paulo e Campinas, que disputam a água do Cantareira. Então é preciso aprimorar uma legislação para que a gente possa ter controle nessas questões e poder ter ações conjuntas nessas questões. Esse é um papel importante da Assembleia. Nós pretendemos levar esse assunto à discussão na Assembleia e realizamos, inclusive, há 2 semanas atrás, um seminário já na Assembleia para discutir essa questão. Então, por exemplo, os prefeitos ali da região de Guarulhos, eles se reuniram e procuraram o governador justamente por causa dessa questão da água, da falta d'água, na verdade. Em Campinas, o prefeito Jonas Donizete foi eleito recentemente presidente da RMC e ele disse que deve procurar o governador nas próximas semanas para poder tentar aumentar a vazão em 1,5 metro cúbico de água aqui para a região. Só que você percebe que todas as ações elas são isoladas, então é uma região, é outra região. Esse tipo de ação, o senhor acha que ela é mais correta ou é possível discutir com todas as 5 regiões sem que os prefeitos puxem a sardinha para o lado deles? Porque a tendência é geralmente a gente fazer a defesa do nosso município, da nossa região. Então, primeiro é claro que cada prefeito tem que cuidar do seu município e puxar a sardinha para a brasa dele, né? Mas nós temos que equilibrar isso e depois mostrar que não tem solução individual. Então, de um lado, precisa ter regras claras que permitam economia de água, uso racional da água, e isso não é só no período da seca, né? O melhor aprendizado do período da seca é que isso tem que ser feito permanentemente, e do outro lado ter ações conjuntas. Então, o governo do estado tem responsabilidade de fazer isso. Muitos municípios são atendidos pela Sabesp, então isso permite que você desenvolva uma ação conjunta. Mas os municípios têm a titularidade da questão da água, né? Então, como é que você harmoniza isso? Houve até uma discussão já na Constituição Federal de passar isso ou para o estado ou para as regiões metropolitanas. Não se chegou a um acordo sobre isso. Então, continua a titularidade de cada município. É preciso avançar nisso. Se você não vai ter a titularidade da região metropolitana, mas aumentar o poder da região metropolitana para planejar isso.
Nesse sentido, acho que nós podemos cumprir um papel importante. Deputado Davi Zaia, ficando um pouco mais nesse assunto das águas, né? Por exemplo, a gente vê a sua comissão, mas o governador do estado, que é outro órgão executivo, chega aqui, não, nós vamos fazer uma represa em Pedreira, outra em Amparo, não sei o quê. Esses assuntos nem passam lá pela sua comissão. Quer dizer, dá a impressão que o executivo sempre pula o legislativo, pula a comissão, e aí começa a ficar aquela história de desvalorizar uma comissão como a que o senhor preside, por exemplo. Não, na verdade, tem uma série de questões que o governo pode fazer e deve fazer, né, porque ele não depende de autorização legislativa, não depende da Assembleia. Mas é claro que esses assuntos vão passar na Assembleia em algum momento, ou porque dependem de alguma autorização da Assembleia, ou porque depende de orçamento, né? E o orçamento depois é enviado para a Assembleia tem que aprovar isso. Então, sempre tem a oportunidade de estar discutindo essas questões. Eu acho que nesse momento, né, é bom que o governo esteja tomando algumas atitudes, porque sem elas, né, talvez hoje a gente já não tivesse dando conta de abastecer toda a nossa região, né? Com algumas ações que foram tomadas, interligando vários sistemas, permitiu, por exemplo, que deixasse de